Bem, eu quero dizer que eu adorei as duas apresentações. Então, trazem aspectos históricos extremamente interessantes e enriquece muito o conhecimento que a gente tem que estava esquecido. Esse conhecimento precisa ser recuperado para ajudar a gente a entender melhor a maconha. Eu gostaria de iniciar a minha conversa, que vai ser curta também, citando dois fatos muito recentes e que mostram a complicação que é quando a gente lida com esta planta. Os dois fatos ocorreram nos Estados Unidos neste ano e no ano passado. Quando nos Estados Unidos o uso médico da maconha começou a ser aprovado, já tem cerca de 20 estados americanos que aprovam o uso médico da maconha, embora o governo federal ainda não aprove, mas também ele não desaprove e não persegue, começou a haver uma diminuição do uso da maconha para fins recreativos. E a razão que ninguém esperava que fosse uma razão é que as pessoas mais jovens que tinham maconha como um produto agradável para a recreação, para a alegria, sentiram-se que a maconha tinha perdido essa qualidade, porque agora estava sendo usada como medicamento para pessoas com câncer, para pessoas com dor, e que tinha perdido a graça, aquela substância para fins de barato, de brisa. Então foi realmente algo inesperado quando a maconha foi desglamorizada pelos jovens por causa do seu uso médico. Esse uso caiu durante um certo tempo. Neste ano, acaba de acontecer agora já uma coisa muito recente. No estado de Washington, o uso recreativo da maconha foi aprovado por lei. E o uso médico já está aprovado há cerca de 20 anos. Então, agora o que aconteceu foi a queda do uso médico da maconha, porque as pessoas que usavam a maconha como medicamento, prescrita pelos seus médicos, eram pessoas geralmente mais idosas, porque tinham problema de esclerose múltipla, ou problema de dor, de náusea e vômito por causa da quimioterapia do câncer, que produz vômito, e a maconha reduz esse vômito. Eles sentiram-se estranhos e conversaram com seus médicos: é melhor se eu mudar de remédio, porque esse remédio é para molecada, é para meninada, para divertimento, eu estou com dor, eu quero um remédio mais respeitado. Então, houve, logo em seguida, então agora, 2003, houve queda do consumo do uso médico da maconha por causa disso. Esse fato ainda é muito recente, não está na literatura, porque a minha filha, que é socióloga, é cidadã americana, migrou-se para lá, mora em Seattle, na capital do estado de Washington, e ela está, inclusive, trabalhando na Universidade de Washington, ela é professora lá, ela recebeu um grant, inclusive, do governo para estudar esse fenômeno de como fazer com que os médicos continuem a prescrever e os pacientes passem a considerar a maconha como consideravam antigamente, um bom medicamento, sem esse problema de ser um efeito adverso, é coisa de criança, coisa de jovem, é coisa de alegria, não coisa para que eu tenha a minha idade e tal, não fica muito apropriado. Ela está exatamente tocando esse trabalho agora, nesses presentes dias, com o auxílio oficial do governo do estado de Washington. Então, isso mede a complicação das considerações de um lado e do outro sobre a maconha, que sempre existirão, né? Eu queria comentar agora como é que eu entrei em contato com a maconha, quando eu comecei a fazer, então, experimentação científica com a maconha. Isso foi em 1952, já faz um bocado de tempo. Eu estava estudante de medicina e eu comecei a fazer um estágio na farmacologia, com o professor José Ribeiro do Vale, que foi o iniciador dos trabalhos científicos da maconha no Brasil, nos tempos modernos, que ninguém tem dúvida sobre isso, né? E o José Ribeiro do Vale, conversando comigo, um jovem que estava iniciando, dizia para a gente: olha, Carline, nós estamos estudando a maconha que o homem usa. Isso é um erro. Nós devemos começar a estudar o homem que usa a maconha. Isso é o importante a ser feito, o homem que usa a maconha. E a maconha é uma droga, é uma coisa inanimada, ela fica aonde nós a deixarmos. Foi a partir daí que começa a surgir meu interesse, então, por estudar a maconha. E aí eu, por sorte, eu consegui recuperar um livro do meu avô, que era médico. Eu tenho o nome dele, Elisaldo, né? E neste livro, é um livro desse tamanho. Não é o meu, não. Não é capaz de ser o meu, peraí. Pode ser a nossa filha, eu estou preocupado. Alô? Alô? Sô, liga para ela.
Eu tenho uma filha jovenzinha, ela tem 21 anos e está com um problema, né? É a caçula. Você não quer ligar para ela? Faz favor. Senão eu fico nervoso com esse negócio. É a caçulinha de todas, né? Então tem que tomar cuidado. Bom, então voltando à maconha, nesse livro do meu avô, de 1888, tem lá, num verbete, maconha, cannabis, onde havia a indicação da maconha, era um medicamento muito usado na época, e inclusive estava lá, cigarrilhas Grimaud, importadas da França. Para quê? Para problemas respiratórios de crianças. Vocês são capazes de imaginar, mas a maconha no século XX, meu avô devia prescrever, porque tinha lá marcado, né? Maconha, eu acho que para a criança fumar, ou se não era para a criança fumar, é para ele fumar, o médico, o pai, e jogar a fumaça em cima da criança. Então, na verdade, era um medicamento perfeitamente bem tolerado. E daquela época já indicava-se a maconha como medicamento para produzir sono também. Muito poucos comentários sobre efeitos adversos. E uma das coisas dizia o seguinte, que a maconha pode, nas devidas tendências, fazer sorrir ideias risonhas e dar às pessoas dar gargalhadas. Não traz mais nada de indicação. E a maconha continuou assim muito bem durante bastante tempo, né? Para ver. Depois ela foi proibida, a partir da década de 1920. Mas no século, no primeiro quarto, mas no século XIX, nós encontramos livros de medicina de muitos países recomendando a maconha com grande ênfase, com grande entusiasmo. Eu me lembro de algumas frases. O médico da Rainha Vitória, que não era um médico qualquer, era o médico da Rainha Vitória na Inglaterra, né? Ele declarou num livro que a maconha era um dos mais preciosos medicamentos se ela fosse bem coletada e bem utilizada. Dito isso pelo médico Russell, né? Outro médico também, famosíssimo nos Estados Unidos, diz o seguinte, que a maconha é uma das divindades da neurologia, porque ela é quase que imbatível em caso de dores nervosas, não é qualquer dor, dores nervosas. E mais recentemente agora, né, a maconha ganhou um status importantíssimo médico, de ser um medicamento de primeira qualidade para tratar de dores neuropáticas ou dores miopáticas. Não é uma dor de dente, não é uma dor de cólica, né? É uma dor neuropática ou miopática, é uma dor específica e que aparece muito numa doença... Por favor, atenda. Deve ser alguma coisa urgente. É uma dor neuropática que ocorre muito numa doença que aleja a pessoa, chama de esclerose múltipla. Então, isso já está, inclusive, utilizado em muitos países. Então, na realidade, a maconha já tem uso em vários países, médico aprovado. Já existem 5 países que produzem a maconha como medicamento. Canadá produz um derivado chamado Sesamete. Alemanha produz um medicamento que eu não lembro o nome. Estados Unidos produz o delta-9-THC, o tetraidrocannabinol. A Holanda produz Bedrocan e agora a Inglaterra produz o chamado Sativex. Então, na realidade, não há mais dúvida nenhuma sobre as qualidades médicas da maconha, né? Agora, aqui no Brasil, as pessoas não leem e não gostam. É a única coisa que eu consegui explicar aos médicos do Brasil, falando, não gosto, mas por quê? Eu não gosto. Você leu, não li, continua não gostando? Então, isso é realmente o que está acontecendo com a medicina no Brasil nos dias de hoje, né? O Conselho Federal de Medicina, num simpósio que nós fizemos em São Paulo, né? Não sei se você assistiu, o vice-presidente do Conselho Federal de Medicina declarou publicamente, olha, se por acaso o governo federal aprovar a maconha, nós vamos cancelar o diploma do médico prescrever. Até eu falei, mas o senhor não pode ir acima da lei federal? Ele falou, o Conselho Federal de Medicina pode. Eu não respondi nada. Vamos ver o que vai acontecer. Então, basicamente, esse é o problema que nós temos atualmente em termos de uso médico da maconha. Quanto ao uso recreativo e os efeitos adversos que a maconha produz, todos nós sabemos que produz efeitos adversos. Mas não é dentro da dimensão com que apregou, nem dentro da maldade com que apregou também. Há muito de ideologia, há muito ainda de nós aqui,
corpo médico, no exterior, vai achar que maconha é coisa de africano, é coisa de negro, é coisa de escravo. Ainda perdura isso, esse preconceito racial odioso, até no uso da maconha, por ter sido realmente originado de países da África. Mas agora, eu quero que o senhor saiba que em 2011, 2012, 2013, aparecem trabalhos de alto teor científico. Por exemplo, foi publicado no Jornal Americano de Epidemiologia, um artigo com mais de 20 mil usuários, que eles seguiram durante mais de 20 e tantos anos, e mediram a capacidade mental desses usuários crônicos do maconha. Mais de 20 mil, publicado no American Journal of Epidemiology. E eles chegam à conclusão que não há nenhum prejuízo esse uso constante por 20 anos da capacidade intelectual das pessoas. A Folha de São Paulo aproveitou e saiu um artigo: a maconha melhora o cérebro. Eu também já sou exagero. Não prejudicar, mas dizer que melhora. Mas não prejudicar é algo extremamente importante. Há um outro trabalho também, publicado na mesma revista, que é uma das mais severas dos Estados Unidos. Esse primeiro foi publicado por um grupo da Inglaterra. Um grupo americano publicou um trabalho com milhares de pessoas, de usuários de maconha também por longo tempo, e chegaram à conclusão que não traz nenhum prejuízo para a árvore brônquica. Todo mundo chega e fala que produz inflamação, que pode produzir câncer, que pode... Eles, 20 anos de pesquisa, um pouco mais, também milhares e milhares de pessoas, e esse trabalho está publicado à disposição. O CEBRID tem cópias disso, está em inglês. Nós podemos mandar para quem estiver interessado. Né? E até o que se dizia também, não, a maconha desperta apetite e quem fuma engorda. Tem um trabalho agora muito recente mostrando que as pessoas que fumam maconha não ganham peso, mantêm a sua status. Por quê? Talvez porque se come, por causa que está ansioso, a ansiedade aumenta a capacidade de comer, fuma-se maconha, deve haver um equilíbrio melhor do humor da pessoa e diminui o apetite, né, que a maconha pode produzir. Então, basicamente, é isso que eu tinha que dizer para vocês, quer dizer, quanto ao uso médico, tem provas mais do que suficientes, não há por que rejeitar isso. Nós estamos no presente tentando encontrar casos de usuários de maconha que têm moléstias claramente definidas. Eu até pedi se podiam receber esse caso, porque nós estamos representando já o governo federal. Nós vamos entrar com uma ação contra, achando que não é possível você privar seres humanos que têm dor de esclerose múltipla, que é o melhor remédio que existe, é a maconha, e não pode usar por causa de uma visão retrógrada de 50 anos atrás. O uso recreativo pode trazer algumas consequências, são muito menores do que dizem, e que estão descritas muito bem. Né? Para terminar, eu só digo o seguinte: nos Estados Unidos existe lá uma associação, uma ONG, que fez uma exigência ao governo americano. Lá existe no governo dos Estados Unidos o chamado Freedom Information Act, o ato da liberdade de informação. Qualquer cidadão americano pode dirigir-se ao governo americano e exigir informações que o governo americano não dava. Só não pode, a pessoa pedir dados que ferem a segurança nacional. Então, essa instituição solicitou que o governo americano desse o número de mortes de pessoas que usam maconha nos últimos 10 anos e o número de mortes de pessoas que usaram medicamentos para os quais a maconha pode ser prescrita, mas usaram esses medicamentos e o número de mortes. E o governo americano foi dar. Foi obrigado a dar. Vocês não acreditam, mas é 0 morte por maconha e quase 10 mil mortes por medicamentos utilizados, prescritos por médicos, medicamentos aprovados pelos conselhos federais de medicina de lá, pela saúde pública, etc. E tal. E nós estamos nesse passo ainda, vivendo coisas que praticamente que eu acho inacreditável. Né? Eu digo que eu espero viver mais uns 50 anos para poder ver a maconha como medicamento no Brasil. Mas enquanto eu estiver trabalhando nesse assunto, eu pretendo continuar a trabalhar. E para valer. Por exemplo, eu estou indo possivelmente para Belo Horizonte consultar uma pessoa, eu vou prescrever maconha, sei que posso ser preso por isso, mas eu vou prescrever maconha, porque eu sou médico e posso. Lá eu não consegui encontrar ninguém que tivesse coragem de fazer isso ou tivesse conhecimento. Então é isso que eu tenho a dizer a vocês sobre esse uso da maconha. Obrigado pela atenção.